estou aqui na estrada a viajar, olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Quando a vida estende a mão, é preciso entregar o coração. É preciso amar sem pedir. É preciso servir. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira de reunião pública aqui no Centro Espírita Chico Xavier. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Ítalo Torres, sou trabalhador aqui do centro e fico muito feliz em poder estar em mais um momento com todos vocês. Hoje estaremos estudando o capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 5 e 6, falando sobre o pecado em pensamento, adultério,
do capítulo Bem-aventurados os que têm coração puro. Então, hoje nós estaremos falando sobre esse tema. Espero que durante esse momento vocês possam abrir a mente e, nesse momento de prece que faremos agora, que vocês possam abrir novamente, né, o coração e ficar suscetível ao aceitar de novas ideias e depois refletir sobre elas, colocando sobre o crivo da razão. Lembrando que hoje, nas palestras públicas, nós temos a fluidificação das águas e o passe. Então, se você ainda não colocou a sua jarra de água, o seu copo de água sobre a mesa, que nesse momento você possa colocar para após o findar desse momento, você possa passar pelo passe e pela fluidificação de águas e ficar com a sua água fluidificada, né? Seja para beber somente no momento, nós recomendamos que você possa botar uma quantidade que você possa beber outras vezes depois. Ok? Então vamos começar aqui com a nossa prece, né? Vamos então fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus, pedir a Ele que nesse momento possa nos abençoar, querido Mestre, que possa abençoar cada um dos companheiros que conosco se fazem presentes hoje na transmissão de mais uma palestra do Centro Espírita Chico Xavier. Abençoa todos os encarnados e desencarnados. Abençoa aqueles que desencarnaram nesse momento, em especial nossa irmã Rita de Cássia. Abençoa, querido Pai, os governantes de nossa nação, nossos estados e dos municípios. Que estes possam saber tamanha responsabilidade que trazem consigo durante esse momento de transição do orbe terrestre. Abençoa-nos hoje e sempre, querido Pai. Adentre em nossos lares e faz de nós instrumentos da Tua seara. Abençoa-nos hoje e sempre, graças a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos conversar hoje, né, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, novamente falando para aqueles que agora chegaram. Capítulo 8º, Bem-aventurados os que têm puro coração, itens 5, 6 e 7, falando sobre o pecado em pensamento, o adultério. Já vou colocar meu evangelho aqui mais à frente. E vamos lá, né? Nós começamos falando aqui de uma passagem de Mateus, né? Mateus capítulo 5º, versículo 27 e 28, que ele nos fala o seguinte: aprendestes que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. E aí, isso é uma fala comum até hoje, né? Essa ideia do adultério, até mesmo dentro da nossa nação e dentro de nossa evolução, fora também do Brasil, tem essa ideia. Claro que em alguns países essa ideia de adultério ela é um pouco diferente, né? E hoje nós viemos justamente trazer o entendimento da palavra adultério para o que o Cristo falava, assim, o que nós podemos compreender dessas falas do Cristo, né? E aí o Cristo diz: eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério. Olha que interessante, pessoal. O Cristo nos fala que o adultério, ele não se encontra somente no ato, ele se encontra também no pensamento. Ele se encontra no pensamento. Então, muitas das vezes, nós criamos aquelas justificativas assim: ah, mas eu só estava pensando, né? Salvo engano, Leon Denis nos fala que o pensamento é força criacional. Então, nós possamos entender que o pensar também é existir, né? A editora Alta de Souza tem belíssimos livros, dentre ele Passe uma Caridade Ensinada por Jesus de Corrente Magnética, uma aplicação do magnetismo, salvo engano, esse é o nome do livro. São dois livros diferentes, tá, pessoal? Do Passe e da Corrente. E lá ele nos mostra como que funciona, né? São livros bem interessantes, fica a indicação de leitura, né? É claro que para aqueles que já têm alguma base doutrinária, né? Para os que ainda não estudaram a doutrina espírita, recomendo literalmente começar do começo, né? Inclusive, pessoal, agora, na primeira semana de março, nós estaremos abrindo as vagas para o curso de Noções Básicas de Doutrina Espírita. Todos os sábados, às 17 horas, estaremos reunidos online e de forma totalmente gratuita. Então, se você tem interesse em participar do curso de Noções Básicas de Doutrina Espírita, basta acessar nossas redes sociais, que em breve estaremos fazendo o lançamento do link de inscrição. Então, voltando ao que eu estava falando sobre o pensamento, né? Nós possamos entender que quando nós pensamos, nós criamos verdadeiras telas mentais daquilo.
Então, quando você pensa em algo, você lançou para o universo, você lançou aquela vibração do seu pensamento para todos, inclusive para aquela pessoa que você imaginou, né? Então, não basta pensar, mas eu só pensei, sim. Você pensou, todos os espíritos desencarnados que se encontravam naquele local receberam a vibração daquele pensamento, e até mesmo aquela pessoa que você imaginou algo também recebeu essa vibração. Então, que nós possamos entender. Aí o Kardec também, agora no item 6, ele nos fala: a palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém, no sentido mais geral. Porque quando a gente fala de adultério, nós logo temos aquela ideia de que adultério é quando o marido encontra a esposa, ou então a esposa encontra o marido com outra pessoa. Mas o Kardec nos fala que o adultério não é somente esse ato, né? Não é somente você ver que o seu parceiro está sendo infiel. Porque se fosse dessa forma, a frase que o Cristo nos trouxe, a ideia que o Cristo nos trouxe, estaria muito restrita. E nós entendemos que, inclusive no livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, com o Chico, ele nos mostra que os ensinamentos do Cristo, ele é multifacetário, ou seja, você consegue observá-lo de vários ângulos diferentes, nos trazendo vários ensinamentos diferentes. Então, o Kardec nos mostra que muitas das vezes Jesus empregou a palavra adultério por extensão, para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento ruim, todo e qualquer pensamento mal. Então, nós possamos entender quando o Cristo nos traz essa frase, né, que eu citei lá no começo, eu vou novamente lê-la: aprendestes o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério. E o que quer dizer adultério? Né? Todo pensamento mau. Então, se você olha uma pessoa e a deseja, ou deseja o mal dela, você ali encontra desejando algo ruim para ela, né? Então, assim, que nós possamos entender que as coisas não estão somente nos atos, né? Ela também se encontra no pensamento. Porquanto aquele que tem o pensamento puro também tem o coração puro e ele não pensa mal. Se você tem o coração puro, é porque você não pensa mal. Mas se você continua persistindo nessa ideia de pensamentos ruins para com os outros, você tem que entender que o seu coração também está cheio daquilo. E por isso a necessidade da reforma íntima. Eu acabei não colocando aqui o meu livrinho para poder mostrar a vocês. A editora Alta de Souza também nos proporciona, né, um livrinho que nos auxilia na reforma íntima. Tem inclusive o aplicativo para celular, bem barato, né? É pago, mas é barato. Muito interessante, porque nos mostra diariamente uma reforma dentro de nós mesmos. Como assim uma reforma, Ítalo? Uma reforma onde você possa observar aquilo de ruim que você ainda está fazendo e aquilo de bom que você começou a fazer, e assim que você possa elencar ambas as coisas e ver no que você pode melhorar. Poxa, Ítalo, hoje é que eu estou errando mais nesse sentido. E aí você já olha, poxa, mas hoje eu já consegui progredir nesse. Então, que nós possamos executar a reforma íntima para atingir a verdadeira pureza. Porque o Cristo nos diz: bem-aventurados os que têm o coração puro. E aquele que tem o coração puro é aquele que não pensa mal. Então é necessário que nós busquemos corrigir os nossos pensamentos. De que forma, Ítalo? Nos martirizando, sempre nos colocando como a pior pessoa do mundo? De forma alguma. É importante que também possamos entender que nós somos falhos, e por isso nós nos encontramos aqui dessa forma como nos encontramos. Então, que nós possamos entender que nós somos dignos de misericórdia, mas que nós também merecemos o trabalho ativo, que nós precisamos diariamente ver onde estamos falhando para buscar a correção daquilo. Então, também não basta, o Ítalo falou que eu sou falho, então eu vou aceitar, vou ficar aqui só sentado, deitado. Não é assim que funciona, não. Você tem que saber aceitar que você tem falhas, mas que você possa consertar essas falhas, ok? Então, saibamos as falhas que temos, aceitemos-as e corrijamos elas, para que assim nós possamos progredir, né,
diariamente um pouquinho aí avançando, né? Dando, ó, galgando degrau por degrau, degraus esses que são pequeninos, mas é como tem um grande companheiro no Centro Espírita, nosso irmão Rogério, que sempre nos fala, né? Devagar e sempre, o importante é não parar. Então, meu irmão, se o ritmo está devagar, siga tentando, vá tentando ali, talvez aumentar um pouco, mas se está ritmado, já está em um bom caminho. O nosso caminho é para frente. Às vezes a pressa ela acaba sendo inimiga da perfeição, não em todos os casos, porque o Cristo tem pressa de trabalho bem feito. E se você consegue fazer rápido e de forma bem feita, ótimo. Mas se você não consegue aliar os dois, vá devagar, vá começando, ó, vai que nem um trem, o trem sai devagarzinho da estação e vai ganhando velocidade. Então, que nós possamos fazer o mesmo com a nossa reforma íntima, com o evoluir que nós estamos passando nesse momento. Ok? E aí, né, aqui a gente volta para o Evangelho. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. É isso mesmo, né, pessoal? Nós possamos entender que se nós nos permitimos nos sujar disso, nós nos encontramos sim ali, né, com algum pensamento ruim. Então é importante que nós busquemos purificar esse pensamento, limpá-lo, né? E tudo mais. E é importante entender que o Cristo condena o pecado e não o pecador. Então não é porque você errou que você, meu Deus, eu não sou digno de misericórdia. Não sou. Claro que é. O Cristo nos disse, Pedro chegou em Cristo falando, meu mestre, quantas vezes devo perdoar? Será até 2 vezes? E o Cristo, o que o Cristo disse? Pedro, perdoa 70 vezes 7. Perdoa, Pedro, 70 vezes 7. E eu, quando criança, quis fazer as contas, né? 490 vezes, meus irmãos. Isso se formos aplicar ao pé da letra. E as pessoas falam, Ítalo, mas não é ao pé da letra, ele quer dizer infinito, ok, que seja infinito. Mas para aquele que quer seguir ao pé da letra, se você conseguir perdoar 490 vezes, você já está muito bem encaminhado, né? Então, que nós possamos entender dessa forma também, certo? Possamos levar com leveza isso tudo. Que nós possamos levar com leveza as nossas falhas. De que forma, Ítalo? Como eu disse anteriormente, aceitando-as e buscando trabalhar ela. Porque quando você incha a falha, ai meu Deus, que coisa grande, que temor, que ódio, que raiva, meu Deus, você acaba se tornando pequeno. E aí você se torna um verdadeiro elefante amarrado a uma cadeira de plástico. E nós não podemos nos transformar nisso. Nós somos fortes o suficientes para vencer aquilo que nos prende, para vencer aquilo que nos rebaixa, e que nós possamos entender que nós somos totalmente capazes de nos elevar. Ok, meus irmãos? Então sigamos. Sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Isso é um questionamento feito por Kardec. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas, de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ele o repele com energia. Olha que interessante. Então, se quando vem um pensamento negativo, você consegue repelir esse pensamento negativo, você ali já ganhou grandes méritos, porque você conseguiu, né? Você conseguiu direcionar aquele pensamento ruim. Você conseguiu, opa, meu irmão, opa, pensamento, não quero você aqui, siga em nome de Jesus, passe, não fique por aqui não. Se você já conseguiu fazer esse direcionamento, você já conseguiu galgar os primeiros degraus. Olha que interessante, sensacional. Então, assim, é indício de esforço isso, meus irmãos, porque apagar uma mancha não cederá se apresentar a oportunidade de satisfazer a um mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com sua vitória. Ou seja, se você está passando por alguma situação viciosa, né? E você consegue momentaneamente vencer aquele pensamento que iria lhe levar para a queda, você tem sim que se sentir vitorioso. Poxa, consegui dessa vez. E vou conseguir das próximas. Pense positivo e busque direcionar bons fluidos para esses pensamentos. De forma que no futuro temos que comemorar a cada vitória. Temos que comemorar a cada vitória, sabe por quê, meus irmãos? Porque nós temos a mania de que quando erramos, nos martirizar, então que comemoremos as nossas vitórias. Poxa, hoje eu consegui vencer aquele pensamento maledicente, aquele pensamento da fofoca. Hoje eu vi minha vizinha passando e não falei mal dela, não pensei mal dela. Quando ela passou, eu só pensei que Deus a abençoe. Olha que interessante. O pensamento de querer falar mal da roupa dela até veio, mas na mesma hora eu direcionei o pensamento. Falei, não quero pensar isso não. E fiz uma prece em nome dela.
Olha que sensacional. Então fica aí até a dica, né? Se você está querendo melhorar, sempre que vier um pensamento negativo, feche os olhos e faça uma prece. Feche os olhos e faça uma prece que você já... Olha que sensacional. Se você vê aquele pensamento negativo vindo, você já sabe que ele vai buscar um local ali na sua mente, vai criar espaço para uma tela mental. Feche os olhos e busque elevação. Busque a elevação. Inclusive o Chico, ele tem uma mensagem, né? Eu não tinha me preparado para lê-la, mas eu lembrei agora, deixa eu buscar ela aqui rapidamente para poder ler para vocês. É uma mensagem bem interessante. Ele nos fala o seguinte: pensamentos sombrios a alguns instantes de prece. Desculpa, é do Chico com o Albino Teixeira, tá, pessoal? Livro Caminho Espírita. Pensamento sombrio, alguns instantes de prece. Irritação, silêncio de meia hora, pelo menos. Tristeza, ampliação voluntária da quota de trabalho habitual. Impulso à crítica destrutiva, observemos as nossas próprias fraquezas. Desejo de censurar o próximo, um olhar para dentro de nós mesmos. Solidão, auxiliar a alguém que, em relação ao nós, talvez se encontre mais sozinho. Tédio, visita a um hospital para que se possa medir as próprias vantagens. Ofensa, perdoar e servir mais amplamente. Ressentimento, ouvido de todo o mal. Fracasso, voltar às boas obras e começar outra vez. Para aqueles que querem ler novamente essa mensagem, chama-se Receita Espírita. Então, meus irmãos, nós entendemos que quando pensarmos negativo, quando tivermos algum direcionamento que não gostamos, que façamos algo positivo naquele momento. Que busquemos a ideia de algo legal, algo produtivo, algo que vai nos engrandecer para a substituição momentânea daquilo. Ok? Então, meus irmãos, sigamos. Naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Ou seja, é como se ele dissesse assim, olha, o Kardec nos fala, olha, aquele terreno que não tem erva daninha já está muito produtivo. Então, assim somos nós. Se nós não temos ervas daninhas em nosso pensamento, já estamos muito bem. Então, busquemos, meus irmãos, retirar erva daninha por erva daninha. Ítalo, eu tô que taco veneno nessas ervas daninhas, mas elas não saem. Mas se você já conseguiu tirar uma, então você já está conseguindo. É assim, às vezes nós temos a pressa de do dia para a noite mudar completamente. Não é assim, hoje você tira uma, amanhã você consegue arrancar outra sem ser pela raiz, mas depois você tira a raiz dela. E assim você vai indo, tirando esses maus pensamentos que estão na sua cabeça. Nós vamos conseguir, meus irmãos. Com o auxílio da espiritualidade superior, isso vai ser sim possível, certo? Naquele a quem essa ideia Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Então, nós já estamos conseguindo compreender. Naquele que finalmente que pensa no mal, e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Ou seja, aquele que permite que o mal se faça em seu pensamento, ainda assim tem um grau, né, de evolução a atingir. Todos nós temos, né? Mas ainda mais aquele que demonstra a maldade dessa forma. Maldade essa que não no sentido que nós temos às vezes do cotidiano, de isso é mal, mas sim no sentido de ainda ser baixas vibrações, ok? Naquele finalmente que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude de sua força, como eu disse, né? Ou seja, num trabalho está feito, no outro está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Ou seja, Deus está conosco. Nós possamos, né, entender isso. E que possamos acreditar fielmente nisso, que Ele está conosco e que Ele não nos desampara, meus irmãos. Ele não nos desampara. Então, essa luta contra os maus pensamentos, nela seremos vitoriosos. Pois, conforme diz a música, um dia todos nós seremos anjos. Um dia todos nós deixaremos para trás tamanhas impurezas que hoje trazemos conosco. Então, meus irmãos, essa foi nossa conversa de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Que vocês tenham aí tido algo de proveitoso. Se você tiver alguma dúvida, você pode colocar no chat, você pode comentar aí que assim que pudermos estaremos respondendo a sua dúvida. Então agora, sigamos com o passe. Novamente, muitíssimo obrigado pela oportunidade e vamos fazer nossa prece de encerramento. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Cristo Jesus, nosso modelo e guia. Querido Mestre, te pedimos que abençoe nossa casa,
Que abençoe os nossos familiares, abençoe todos aqueles que necessitam de tua ajuda. Abençoa, querido Mestre, aqueles familiares mais distantes que temos conosco, que temos dificuldade de comunicação, aqueles próximos que temos dificuldade de convivência. Auxilia, Mestre, pois esses são os nossos irmãos que mais precisamos estreitar os laços nessa encarnação. Abençoa-nos hoje e sempre, e graças a Deus. Então, meus irmãos, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Não se esqueça de se inscrever no canal do Centro Espírita. Deixe o seu like, ele é muito importante. Ele faz com que a divulgação, com que o vídeo alcance outras pessoas. Se possível, siga-nos nas nossas redes sociais. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus, meus irmãos. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido
e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.